Seul amanheceu coberta por uma névoa fina que parecia anunciar algo inevitável. As ruas estavam movimentadas como sempre, mas havia um clima estranho, quase palpável, como se a cidade inteira estivesse suspensa num silêncio tenso, prestes a ser rompido. Desde a madrugada, repórteres, câmeras e fãs já se amontoavam diante do prédio onde, horas depois, aconteceria a coletiva de urgência convocada por Yoon Ailey em junho. A convocação havia sido feita com apenas 12 horas de antecedência, o que por si só já bastava para incendiar as especulações. Na Coreia, nada é convocado assim, nem lançamentos de dramas, nem anúncios de parceria, muito menos pronunciamentos envolvendo vidas pessoais. Algo definitivamente havia acontecido. Durante as últimas 4 semanas, a vida dos dois artistas havia se tornado tema central de debates, vídeos, análises e teorias sem fim. O país inteiro parecia ter se dividido entre aqueles que defendiam a estabilidade do relacionamento de Yoon e Jun e aqueles que acreditavam que o romance havia chegado ao fim. Rumores de brigas, de distanciamento e até de traição surgiam diariamente nas redes sociais, alimentados por fotos desfocadas e trechos de vídeos editados fora de contexto. E no centro desse furacão, um nome novo começou a aparecer cada vez mais: Lee Chae-min, o ator em ascensão que protagonizava ao lado de Yoon seu mais recente drama. Não foi preciso muito para que uma simples cena de bastidores, Chae-min colocando um casaco sobre os ombros de Yoon enquanto ela aguardava o próximo taque, se transformasse em combustível para escândalo. Em poucos minutos, a imagem viralizou. Em poucas horas, hashtags como novo casal e traição silenciosa já estavam entre os tópicos mais comentados da Coreia. E em poucos dias, a narrativa havia se consolidado, Yoon e Jun estavam em crise, e Chae-min teria algo a ver com isso. Mesmo que nada disso tivesse sido confirmado, a opinião pública parecia disposta a abraçar qualquer hipótese que soasse dramática o suficiente. Para piorar, poucas semanas antes do escândalo envolvendo Chae-min, Jun havia sido visto saindo de uma academia ao lado de uma estilista feminina. O encontro, completamente profissional, foi transformado pela internet em um possível indício de traição. Fotos foram ampliadas, analisadas, viradas em memes e vídeos de exposed. E quando as imagens de Yoon e Chae-min no set de filmagem começaram a circular, a situação atingiu um ponto sem retorno. Era como se uma tempestade gigantesca estivesse se formando há meses, aguardando apenas o momento certo para eclodir. Por isso, quando o relógio marcou 15 horas e Yoon e Lee Jun finalmente entraram na sala da coletiva, quase ninguém respirou. O barulho das câmeras disparando flashes criou um som seco, contínuo, quase agressivo. Yoon usava um casaco claro, os cabelos levemente presos, mas mesmo assim era possível perceber o cansaço em seus olhos. Jun caminhava ao seu lado com expressão séria e postura rígida, como quem se preparava para enfrentar um interrogatório. Ambos pareciam vulneráveis, mas determinados, uma combinação que imediatamente tocou o público que assistia ao vivo pelas transmissões online. A sensação geral era de se observar a cena inicial de um melodrama coreano, protagonistas entrando juntos, mas claramente feridos por semanas de pressão, mal-entendidos e manchetes exageradas. E como num drama, o que viria a seguir não seria simples. Onda de murmúrios percorreu a sala quando, alguns minutos depois, a porta se abriu novamente e Lee Chae-min entrou. Sua presença ali não havia sido anunciada previamente, e a surpresa foi tão grande que alguns repórteres chegaram a se levantar, tentando confirmar se tratava mesmo dele. Chae-min fez uma reverência profunda, raro em coletivas dessa natureza, e então se posicionou discretamente ao lado, mantendo certa distância dos protagonistas. Mesmo assim, sua presença se tornou imediatamente o centro da atenção. Era como se um triângulo invisível, moldado por rumores e expectativas, tivesse tomado forma diante dos olhos do país. A coletiva começou com Yoon tomando a palavra. Sua voz estava firme,
embora carregasse uma leve tremulação que apenas quem preza por detalhes emocionais poderia perceber. Ela disse que havia decidido convocar a imprensa porque não suportava mais assistir à sua vida sendo distorcida, suas intenções sendo mal interpretadas e, principalmente, ver pessoas inocentes sendo atacadas por causa de boatos. Eu sempre tentei manter minha vida privada longe das câmeras, ela começou. Mas os últimos acontecimentos ultrapassaram qualquer limite razoável. Junho então inclinou a cabeça para um microfone e completou: sim, estamos enfrentando dificuldades. Não vou mentir. Tivemos discussões. Discordamos de muitas coisas nos últimos meses. Mas nunca houve traição. Nunca houve separação. Nós não terminamos. Sua frase ecoou pela sala, arrancando reações intensas dos jornalistas. Durante semanas, esse era exatamente o ponto que todos tentavam confirmar ou desmentir. E agora, dito com tamanha clareza, parecia quase um alívio, mas também deixava o ambiente carregado. Tensão alcançou um novo nível quando Junho mencionou diretamente Lei Chaimin de maneira inesperadamente calma. E disse: eu quero deixar claro que Chaimin não tem absolutamente nada a ver com nossos problemas. O ator em questão levantou o rosto, visivelmente desconfortável, mas agradecido. Em seguida, Yuna acrescentou que a convivência entre ela e Chaimin era estritamente profissional e que o carinho demonstrado no set fazia parte da dinâmica natural entre colegas que enfrentam longas horas de gravação em ambientes difíceis. Foi apenas um gesto em um dia frio. Nada além disso, ela explicou. Chaimin então pediu a palavra, algo que ninguém esperava. Sua voz era serena, quase suave demais para a turbulência do momento. Afirmou que jamais desejou causar mal-entendidos e que vinha sendo alvo de ataques pessoais injustos, inclusive recebendo mensagens ameaçadoras. Contou que considerava Junho um sênior respeitável e Yuna uma colega de trabalho gentil, e que jamais teria atravessado uma linha profissional. Ao final de sua fala, reverenciou o casal novamente, um gesto que comoveu parte do público. A cada revelação, parecia que mais camadas emocionais eram retiradas. O relacionamento de Yuna e Junho, antes visto como perfeito e inabalável, agora se mostrava humano, vulnerável, cheio de desafios como qualquer outro. E ainda assim, ao contrário das narrativas criadas nas redes sociais, não havia ruptura, não havia traição. Não havia um triângulo amoroso. Havia apenas dois artistas lidando com a pressão massacrante da fama e um terceiro completamente inocente tentando limpar seu nome. Mesmo assim, a coletiva estava longe de acabar. Repórteres continuavam levantando perguntas afiadas, as câmeras seguiam focadas nos mínimos detalhes do olhar de cada um deles. E o país inteiro aguardava o próximo trecho explosivo da história. A verdade havia começado a emergir, mas a parte realmente complexa ainda estava por vir na sequência. O silêncio que tomou conta da sala após o pronunciamento de Lei Chaimin parecia ter um peso físico. Era como se todos ali precisassem de alguns segundos para processar a serenidade e a honestidade do jovem ator, contrastando com o caos que a internet havia criado ao redor de seu nome. O clique das câmeras diminuiu, mas não desapareceu, a tensão ainda estava lá, pairando como fumaça invisível acima das cabeças de todos. Quando a moderadora pediu para que as perguntas começassem, uma fila de mãos se ergueu, mais rápida do que o esperado. Primeira pergunta, inevitavelmente, foi endereçada a Junho. Um repórter perguntou se as recentes aparições dele com uma estilista tinham relação com o afastamento entre ele e Yuna. Junho respirou fundo, deitou os ombros e respondeu com firmeza. Disse que a estilista era parte de sua equipe há anos, que a reunião registrada nas fotos era apenas uma conversa sobre figurino para um projeto que ainda nem havia sido anunciado. Fizeram daquela imagem algo que ela nunca foi, afirmou, demonstrando uma frustração silenciosa. Eu estava saindo de um treino exaustivo, estava me acompanhando para revisar ajustes técnicos. Só isso. A forma com que ele disse aquilo, direta, mas sem agressividade, acalmou parte da tensão. Mas a próxima pergunta voltou imediatamente para o epicentro do furacão.
O relacionamento com Yuna, uma repórter da área de entretenimento, questionou se, apesar de não terem terminado, o casal estaria oficialmente em crise. A pergunta soou incômoda até mesmo para os demais jornalistas. Yuna demorou alguns segundos para responder. Os olhos brilharam com uma sinceridade que não poderia ser ensaiada. Houve uma distância, sim, disse ela. Não porque faltava amor ou respeito, e não por causa de outra pessoa. Pela soma das pressões externas, da agenda, do barulho ao redor de tudo o que fazemos. Junho assentiu ao lado dela, reforçando a fala. Ele explicou que, nos últimos meses, ambos haviam enfrentado um nível de exposição quase insuportável. Cada passo, cada gesto, cada ausência era analisado como se fossem pistas de um grande escândalo. É difícil manter a calma quando até mesmo ficar offline por algumas horas vira manchete, disse ele com um sorriso triste. A verdade é que estávamos exaustos, não separados. Enquanto falavam, era impossível ignorar a forma com que, mesmo distantes fisicamente, suas falas pareciam complementares, como se fossem duas metades tentando se reconectar em público. Esse detalhe não passou despercebido pelos fãs e nem pela imprensa. Havia algo profundamente humano na vulnerabilidade que eles demonstravam naquele momento. Quando a palavra retornou a Lee Jae-min, um repórter perguntou se os ataques recentes haviam afetado seu trabalho no drama com Yuna. O ator respirou longamente antes de responder. Contou que, sim, os rumores o afetaram profundamente. Confessou que se sentiu culpado por algo que nunca fez e que chegou a temer que o escândalo prejudicasse a carreira de Yuna. Eu admiro muito a Yuna, disse ele. Como profissional e como pessoa. Ela sempre foi gentil comigo no set e me ajudou em várias cenas difíceis. Mas isso nunca passou de parceria profissional. E nunca vai passar. Mais uma vez, a sinceridade de suas palavras desarmou parte das especulações. Algo mudou no ar. O olhar dos repórteres começou a perder aquele brilho predatório e passou a refletir uma compreensão mais humana, mais empática. Talvez fosse a presença simultânea dos três, tão diferentes, tão autênticos, ou talvez fosse o cansaço coletivo com escândalos fabricados. A verdade é que, pela primeira vez em semanas, a narrativa parecia se ajustar à realidade. Ainda assim, a coletiva estava longe do fim. Um jornalista veterano levantou uma questão mais delicada, sobre a pressão dentro da indústria. O que todos sabiam, mas poucos ousavam discutir em público. Ele perguntou se a crise entre Yuna e Junho havia sido agravada por restrições impostas pelas suas agências, sobre aparições conjuntas, interações públicas e até proibições de encontros fora do expediente. O silêncio que se seguiu não durou mais que alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi Junho quem respondeu primeiro. De forma inesperada, ele admitiu que, sim, parte da distância havia sido construída artificialmente. Disse que, em momentos críticos, suas agendas eram coordenadas para não coincidirem e que ambos já haviam sido aconselhados a evitar certas situações públicas para proteger a imagem. Yuna confirmou discretamente, acrescentando que o casal, em várias ocasiões, desejou apenas ter um jantar normal, sem fotógrafos escondidos em carros próximos. Mas a realidade raramente permitia isso. Essa admissão chocou a sala. Era extremamente raro ver artistas coreanos falarem aberta e diretamente sobre esse tipo de restrição. Mas talvez fosse justamente essa franqueza que tornava aquela coletiva tão diferente. Em vez de negarem tudo ou se esconderem atrás de frases prontas, eles estavam confessando suas dores, suas limitações, seus medos, e isso tornava cada palavra mais impactante. Yuna então falou sobre o drama com Jae-min. Explicou que a produção havia sido particularmente intensa, com dias longos, noites frias e cenas emocionalmente pesadas. Disse que o gesto de Jae-min ao lhe oferecer o casaco foi apenas um reflexo de coleguismo, algo comum entre atores que passam horas expostos ao clima e ao cansaço. Mas que aquela única imagem, tirada completamente do contexto, fora suficiente para distorcer a narrativa de semanas de trabalho sério. Jae-min acrescentou que, por causa da repercussão,
Pensou em desistir de algumas aparições promocionais do drama para evitar prejudicar Yuna, mas que Yuna mesmo insistiu para que ele não fizesse isso. Ela me disse que eu não devia me esconder por algo que não fiz, revelou ele, olhando para ela com gratidão. O gesto de Yuna, aparentemente pequeno, foi recebido como prova de que ela sempre tentou proteger os inocentes do impacto da tempestade. Depois de quase uma hora de conversa, ficou evidente que os três estavam emocionalmente esgotados. Ainda assim, continuavam respondendo com honestidade. Se tivessem decidido que não sairiam daquela sala sem antes recuperar seu direito à verdade. Foi então que um jornalista perguntou o que o futuro reservava para o casal. A pergunta pairou no ar com um peso especial. Era apenas curiosidade. Era a síntese do que milhares de fãs queriam saber. Jun olhou para Yuna antes de responder, como se pedisse permissão silenciosa. Assentiu suavemente. Junho então disse, com a voz levemente trêmula: nós não sabemos exatamente o que o futuro trará. Ainda estamos aprendendo a nos comunicar, nos entender e a lidar com tudo isso. Mas o que eu posso dizer aqui, frente de todos, é que ainda estamos caminhando lado a lado. Queremos continuar tentando. Yuna completou dizendo que, apesar de tudo, não estava pronta para desistir. Eu ainda acredito naquilo que construímos, disse ela, e acredito que vale a pena proteger isso. As palavras provocaram uma reação emocional imediata. Alguns fãs choraram, outros aplaudiram espontaneamente, mesmo que isso não fosse permitido em coletivas formais. Alguns instantes, até mesmo os repórteres pareceram tocados. O encerramento veio com uma reverência conjunta dos três, o Junho, Yuna e Chaemin, algo que se tornaria, nas horas seguintes, uma das fotos mais compartilhadas da internet coreana. Ali, naquele gesto de humildade e sinceridade, parecia haver um tipo raro de respeito mútuo que transcendia rumores, manchetes e narrativas falsas. Ao saírem da sala, o clima finalmente se suavizou. A tempestade ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez em muito tempo, havia clareira no horizonte. E enquanto as luzes diminuíam e os repórteres começavam a recolher seus equipamentos, uma frase parecia ecoar no ar, como o epílogo perfeito de um drama coreano: a verdade finalmente havia encontrado espaço para